Então, nessa ação penal 506, 32, 71, 36, depoimento do senhor governador Luiz Fernando de Souza. Senhor governador, Vossa Excelência foi arrolada como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir Vossa Excelência que, por força de lei, se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeita a um processo, certo? Certo. Se houver alguma pergunta que o senhor tenha dúvida quanto a responder ou não, por conta do teor dela, aí o senhor governador avise que nós decidimos a questão daí, certo? Tá bom. Dito isso, eu vou passar então a palavra à defesa que arrolou a testemunha, defesa do senhor Sérgio Cabral. Tem a palavra então, doutor. Advogado do senhor Sérgio Cabral? Sim. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, representante do Ministério Público Federal. Boa tarde, governador. Boa tarde. A primeira pergunta é se o governador foi secretário e coordenador de infraestrutura do governo Cabral. Foi. Poderia especificar qual o período, em que tempo? De 2007, quando iniciou o governo, até a desincompatibilização da eleição para o segundo mandato, se não me engano, acho que foi perto de abril de 10, eu era secretário de obras, aí entrei no período eleitoral, depois retornei da reeleição em janeiro acho que de 2011 ou fevereiro de 2011, e fiquei um período aí, depois saí da Secretaria de Obras, acho que se não me engano, em outubro de 11, e fui ser coordenador de infraestrutura do Estado, saí da Secretaria de Obras. Se alguma vez o ex-governador Sérgio Cabral mencionou a cobrança de vantagem econômica indevida em relação a alguma obra? Nunca, comigo nunca. Se o depoente o governador tem conhecimento do ex-governador Sérgio Cabral ter interferido na escolha de alguma empresa vencedora de licitações? Nunca. Se o senhor tem conhecimento do ex-governador Sérgio Cabral ter interferido na escolha de membros da comissão de licitação de obras? Nunca. Se o ex-governador Sérgio Cabral dava autonomia aos seus secretários? Total, a todas as secretarias ele dava autonomia para os secretários escolherem as pessoas que iriam trabalhar com ele. Se o senhor participou de alguma reunião com o senhor Paulo Roberto Costa, em que o ex-governador Sérgio Cabral teria solicitado vantagem econômica indevida de empresas contratadas pela Petrobras? Nunca. Participei de diversas reuniões com o Paulo Roberto, como coordenador de infraestrutura, junto com diversos secretários, onde eu era o coordenador de infraestrutura e ainda como secretário de obras, de agilizarmos as licenças, principalmente um problema que tem na região do Comperj para abastecimento de água, porque iria crescer muito aquela região e não teria água ali. Então foram diversas reuniões que nós participamos juntos, mas com outros diversos secretários da pasta de Secretaria de Obras, de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Econômico. Tivemos diversas reuniões no Palácio Laranjeiras. Se o senhor tem conhecimento do senhor Sérgio Cabral ter liderado a campanha contra a lei do pré-sal, que gerou prejuízo ao Rio de Janeiro? Muito.
Foi ele que coordenou toda a campanha e fez uma grande mobilização no Rio contra a mudança do regime que nos prejudicou tremendamente o Estado. Se o senhor tem conhecimento de que o senhor Sérgio Cabral vivia em litígio contra a Petrobras em relação ao não pagamento ao Rio de Janeiro de impostos, pagamento de royalties e participação especial? Muito, até hoje, eu também. Porque principalmente naquele período ali de 2009, 10, 11, e a gente tem diversas ações até hoje contra a Petrobras, grandes ações de sonegação de impostos, de não recolhimento. Agora mesmo, há uns 15 dias atrás, acabamos de ganhar uma ação na Justiça de mais de 2 bilhões de reais contra a Petrobras. E se o senhor tem conhecimento dos senhores Joaquim Levy, Renato Vilela e Júlio Bueno, secretários do governo Cabral, terem estado presentes em reuniões em relação a esses embates entre o senhor Sérgio Cabral e a diretoria da Petrobras? Sempre. Foram essas reuniões que eu me referi, e principalmente nessa de cobranças de impostos, onde depois, até para nossa surpresa, a Petrobras fez um grande prédio na Bahia e transferiu toda a sua contabilidade do Rio para a Bahia, para mais de 600 funcionários, e foram transferidos do Rio para a Bahia. Excelência, sem mais perguntas, e agradeço a participação do governador. Obrigado, Excelência. Os outros defensores têm indagações? Sem perguntas. Sem perguntas. Aqui em Curitiba, o Ministério Público tem indagações? Tem, Excelência. Senhor governador, boa tarde. Boa tarde. Vossa Excelência conhece a pessoa de nome Carlos Miranda? Conheço. Em quais circunstâncias Vossa Excelência o conheceu? Conheci diversas vezes com a turma do Sérgio, que participou na campanha de 2007, quando eu fui vice-governador, todos amigos deles, e depois também em 2010, e sempre em confraternização, algumas festas que nós participamos juntos. Ok. E o senhor tem ciência de que ele gerenciava, ainda que parcialmente, a vida financeira do ex-governador? Não. O senhor tem ciência que ele pagava contas pessoais em dinheiro do ex-governador? Não sei da vida pessoal do governador, eu não conheço. Ok, eu agradeço Vossa Excelência, senhor governador. Você da acusação tem uma indagação? Sim, perfeito. Certo. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor governador, Luiz Fernando. Senhor governador, seu depoimento está encerrado. Pode ir.